Bora começar o dia falando de saúde, falando de emagrecimento comportamental, no meu, no seu, no nosso Pode Transformar, um programa que fala de transformação de verdade na sua vida, no seu corpo, na sua carreira e nos seus relacionamentos. E o tema de hoje do nosso programa é: o corpo fala o que a mente cala. Faz sentido para você que tá aí de casa me acompanhando? Faz sentido para vocês que estão aqui comigo no YouTube, aqui no Instagram? Bom dia, Aline. Gente, vocês sabem, né? Eu sou especialista em emagrecimento comportamental. E para mim, quando eu olho para um corpo, quando as pessoas se apresentam, isso já é automático, né? Eu começo a entender um pouco da história que aquele corpo tá contando. Bom dia, Anícia, um beijo. E aí, gente, o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas elas têm um insucesso no seu emagrecimento, ou no relacionamento, ou na carreira, tenta, investe, né? No emagrecimento, vai lá no mercado, faz aquela compra só com alimentação saudável, compra a roupa da academia, compra o tênis novo, se matricula, começa a fazer a dieta, começa a se empenhar nos exercícios, mas chega um determinado momento que aquela balança trava, né? Ou então você emagrece, depois de algum tempo você retoma esse reganho de peso. Por quê, gente? Porque dentro da análise corporal, do emagrecimento comportamental, é óbvio que a gente tem ali, sim, né, as condições clínicas do teu físico, do teu metabolismo. Isso é imprescindível. Então, é sim necessário que a gente faça uma dieta com déficit calórico, né? Tem que fazer exercício para a gente também ajudar o corpo a eliminar aquilo que já está lá retesado no nosso corpo, preso, que está lá, eu falo na gordura reserva. A gente precisa queimar aquilo e não só queimar aquilo que a gente está ingerindo na alimentação. Por isso que entra aí o déficit calórico, que todo mundo já sabe, isso é o básico. Mas o que acontece, né? Vocês sabiam que para a gente emagrecer definitivamente, a nossa mente, o nosso coração, que é o nosso sentir, o nosso fígado e o nosso intestino, eles têm que estar alinhados. Senão a gente não consegue ter resultados efetivos. A gente vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa. E tudo isso está entrelaçado com o merecimento. Você sabia que tem gente que não se permite emagrecer, prosperar, se casar, mas isso está no inconsciente, está gravado ali nas memórias celulares, das couraças musculares, que foi sendo armazenada essa informação desde a nossa gestação até a nossa vida adulta, principalmente até a nossa segunda infância, no segundo setênio, onde nós temos uma influência ali muito maior, né? Essas informações dessa época da nossa vida, desde a gestação, na barriga da nossa mãe até o segundo setênio, gente, são aquelas que todo mundo fala, as crenças limitantes, né? O que vai ficando lá, o que eu não consigo mudar tão facilmente, porque aquilo ficou lá no nosso disco rígido. Então é mais difícil de quebrar ou mais difícil de acessar. E quando a gente se depara com o emagrecimento, é a mesma coisa. Essas informações onde eu associei que o ganho de peso, que a gordura corporal, ela estava ali para me proteger, me destacar ou para me fazer ser incluída, ser vista dentro da minha família, dentro dos relacionamentos, né? Dentro do meu trabalho. Essas informações, elas ficam ali. Então, isso acontece com as pessoas que elas emagrecem e elas retomam o ganho de peso. Isso acontece com as pessoas que emagrecem e não conseguem se permitir
a manter aquele peso por muito tempo. Às vezes ela tá ali, emagreceu, que beleza, bateu o terceiro mês, ela começa a aumentar de peso. Mesmo mantendo aquela dieta, mesmo mantendo uma alimentação saudável. Ontem eu tava no Uber, inclusive, e um rapaz jovem de 29 anos, o Júnior, um beijo, Júnior. E ele tava lá todo preocupado, né, com o corpo e tudo mais, e ele tinha uma gordura ali na barriga que ele não conseguia queimar. E aí eu comecei a pontuar para ele o que o corpo dele tava falando. Porque, gente, se a fórmula é você diminuir, né, a ingesta calórica e aumentar a queima, porque muitas pessoas não conseguem, né? Vocês já refletiram isso? Conta pra mim aí quem tá aqui comigo ao vivo aqui no Instagram, quem tá aí no YouTube, coloca aí também no chat. E você que tá aí na sua casa acordando agora, bom dia, eu sou Angélica Marques, eu falo de saúde integrativa, emagrecimento comportamental e em como você liberar os pesos invisíveis da sua balança. Por isso, gente, que eu adotei esse termo, né? Os pesos invisíveis, porque para nossa mente, o que está claro para nossa mente é isso, diminuir a ingesta calórica e aumentar a queima calórica. Então, aumenta o exercício, diminui a ingesta dos alimentos com alto índice glicêmico. Aí vem aquelas dietas restritivas. Agora é o auge, né? Dessas dietas. A gente já tá aí pré-verão, na reta final, já estamos em novembro. E como que tá a guerra com a sua balança? Hã? Como que tá aí? Você já conseguiu fazer as pazes antes das festas? Essa é uma época onde o meu consultório, eu atendo ali diariamente 90% dos atendimentos clínicos é com essa urgência, né? De eliminar esse peso até o final do ano. E a minha pergunta, após, né, ter uma análise clínica profunda, fazer uma anamnese e entender quais são os seus sabotadores metabólicos, porque tem também a mulher na faixa dos 40 a mais, o metabolismo dela é completamente diferente. Tem aí sim uma dificuldade, né, na queima da gordura reserva e precisa ser ajustado. Mas depois que já foi determinado ali quais são as causas metabólicas, eu começo a olhar para as causas mentais, emocionais e também eu pergunto para minha cliente: você se permite quanto tempo você vem travando essa sua luta com a balança? Eu quero sempre entender isso. Há quanto tempo eu estou tentando emagrecer? Quantas vezes eu já me propus a ter um emagrecimento, a fazer, né, um emagrecimento, e eu tive êxito, e aí depois eu retomei o reganho de peso depois de muitos anos, ou por conta de uma falência, ou por conta, né, do término de um relacionamento, de um casamento de muitos anos, ou por conta de uma gestação, porque isso também acontece, mexe com o nosso metabolismo. Vocês sabem que o nosso padrão de pensamentos, sentimentos e emoções, ele está intrinsecamente ligado com os nossos, com as nossas cascatas hormonais, né? Com as nossas respostas bioquímicas. Então vai afetar sim, né? A produção de hormônio, vai afetar sim a função ali específica de cada órgão, né? Porque vai trazer ou excesso ou deficiência de energia, né, vital ali, metabólica mesmo, estou falando de energia celular, mitocondrial, para cada órgão responsável ali para esse emagrecimento, né? E aí, gente, o nosso cérebro, como ele entra aí nessa questão do armazenamento dessas memórias, né? Nosso cérebro é um gravador perfeito. Então, vocês já ouviram a expressão de que a criança ela é uma esponja e ela absorve tudo daquele meio da onde ela está ali crescendo? Muitas vezes, né, o filho volta da escolinha e aí ele chama a atenção do amiguinho ou brincando com o bonequinho, ele repete ali o jeito que a professora chamou a atenção dele dentro daquele dia de aula,
né? Muitas vezes, lá na escolinha, ele fala uma palavra, né, proibida dentro do ambiente escolar, mas que ele replicou porque ouviu o pai, a mãe falarem, neste caso. Ou alguém que exerce essa função aí, né, de maternagem e paternagem para a criança. Então, imagina, quantos anos você está hoje? Então, quantas memórias você acumulou aí no teu corpo, né? Memórias boas, né? Memórias que também fizeram você aprender a enfrentar desafios, se tornar uma pessoa, né, mais fortalecida, mas quantas dessas memórias são pensamentos de não merecimento? O emagrecimento definitivo, ele está intrinsecamente ligado com a mente e o coração, porque ele vem com a questão das memórias de merecimento e pertencimento. Se eu estou em uma família onde aquela ambiência é de ter muita comida, comida super calórica, a mãe fica para a criança falando: ai, se não comer, a mamãe não vai gostar mais de você, você tem que comer tudo, raspar o prato. A criança já não quer mais e a mãe insiste, fala que eu vou ficar triste. Dependendo da ferida emocional, da análise corporal ali desse adulto, o que acontece nesse momento que a mãe traz essa informação, e se ela tem a dor do abandono, ela vai querer comer e se alimentar para agradar a mãe, para agradar a avó. É muito comum isso com as mamães e com as avós. A criança, ela quer agradar para não perder aquele amor, para não deixar de ser amada naquela família. E isso traz para ela uma dor. E por conta desta dor, ela come mesmo sem ter fome, para se sentir incluída naquela família, pertencente àquele ambiente, para ser o filho bonzinho, a filha boazinha, né? E tá ali no coração daquele pai, daquela mãe, no coração daquele avô, daquela avó. E aí, quando chega na vida adulta, muitas vezes essa criança, ela não vai saber dizer não. E quando ela não diz não para o outro, porque lá na infância ela quis agradar, na vida adulta, e aí ela tinha que comer, então agora na vida adulta, quando ela diz não para o outro, ela impõe esse limite, ela come essa emoção, porque foi o que ela aprendeu lá atrás. E o cérebro é um gravador. Assim como ele armazenou aquela sensação ali do abandono ou rejeição que a criança poderia ter sofrido, na vida adulta, quando essa criança, que já está uma mulher ou um homem, tiver que se posicionar e tiver o medo do julgamento do outro, o que vai acontecer? Ela vai comer, ela vai procurar na comida uma anestesia para amenizar a culpa que ela está sentindo, para amenizar a dor que ela está sentindo, para amenizar aquele peso que ela está carregando. Só que esse peso no seu inconsciente, ele tem que dar vazão no teu corpo. E aí é onde ele começa a armazenar. E se eu estou armazenando, isso quer dizer que eu tenho um comportamento, um padrão de repetição cerebelar. Vocês já sabem que eu falo isso, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é a expressão da nossa mente, do nosso padrão de pensamento, sentimento e emoção. Ele traduz o que eu estou sentindo e ele replica no meu corpo. E o meu corpo, de acordo com as reações que eu já estou acostumada a ter, ele vai escolher aquele caminho. Aquele caminho que para mim é mais fácil. Aquele caminho que por muitas vezes me salvou, me protegeu. Então você entende a importância de olhar para as emoções, a importância de você conectar
teu padrão de pensamento, sentimento e emoção que vem a partir do seu mental, né? Que ativa ali uma cascata bioquímica nas funções cerebrais que vai organizar aí o restante da resposta do teu corpo, né? E aí, com isso, gente, se eu não organizo o meu mental, né? O meu pensar com o meu sentir, é aquele exemplo que eu sempre dou. Eu quero emagrecer, mas eu não consigo emagrecer porque eu não me permito. A gente vai bater muito na permissão. A permissão, Angélica, do que? Você acha que eu não quero emagrecer, que eu não me deixo emagrecer? Não, no seu inconsciente existe uma barreira que você não consegue ultrapassar. E quando o ponteiro da sua balança começa a mexer, aquilo começa a te dar um desespero interno no seu inconsciente. Então as coisas começam a acontecer na sua vida. É muito comum o carro quebrar, o filho adoecer, você adoecer, e aí teve que comer. Ah, mas eu engordei porque eu precisei comer comidas mais calóricas porque eu estava com baixa imunidade. E aí eu peguei e fiz sopa de batata com abóbora. Enfim, não sei, gente. O nosso corpo, ele vai buscar o que é comum, a minha zona de conforto, e isso é individual para cada pessoa. Tem gente que quer comer um doce. Conta pra mim aí, se pra você é o doce, se pra você é o salgado, porque também tem gente que vai lá e come, né, a comida gelada na geladeira de madrugada, né, não necessariamente sendo uma comida doce, é o que tem, então abre lá, pega arroz, pega feijão, come. Então essa ferida emocional, se ela não é olhada, se ela não é cuidada, a gente não consegue desconectar a resposta metabólica àquela emoção. Ficou claro para vocês? Coloca aqui para mim se vocês estão conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio, se está ficando claro para vocês por que você não consegue emagrecer e por que o nosso corpo ancorou esta informação na gente. E eu digo mais, não é só no emagrecimento. É o teto financeiro. Muitas vezes eu só me permito ganhar até X reais por mês. Toda vez que eu tô para ter uma promoção, toda vez que eu tô para fazer a transição de carreira, toda vez que eu tô para dar o próximo passo, eu adoeço, acontece alguma coisa, de novo, quebro o carro, acontece algum acidente, né? E aí eu tenho que me dispor a olhar para outro caminho e não para o meu objetivo final. Seja ele na sua balança, seja ele nos relacionamentos, seja ele no seu trabalho. E se você identificou que você tem esse peso, Angélica, eu percebo sim que no meu caso, o meu peso, ele não é só na minha balança, ele não é só o físico. Agora que você estava me contando, eu identifiquei alguns gatilhos que eu acabo recorrendo. Gente, quando a gente tem, né, essa resposta automática de reagir a esses gatilhos emocionais que acionam a cascata metabólica aí do nosso corpo e que nos impedem de emagrecer, fica muito difícil. Mesmo você tomando medicamento, você vai conseguir emagrecer, mas aí você para o medicamento, você retoma, você faz a dieta, você para a dieta, você comeu normal, mesmo uma comida saudável, você retoma o ganho de peso, né? Porque não foi olhado para a causa, foi olhado apenas para o sintoma. E se você agora, né, decidiu olhar para isso, porque também isso é muito importante. Lembra que eu falei? O corpo fala o que a alma cala. Muitas vezes o que a minha alma está calando é uma coisa que eu não quero olhar. Mas se isso já chegou numa situação que está te impedindo de ser feliz, está te trazendo sintomas de melancolia, está te trazendo sintomas de depressão, está te trazendo sintomas de menos-valia, né? E de não pertencimento a lugar nenhum. Ai, no meu trabalho eu sinto que eu também não faço parte, na minha casa eu sinto que também não faço parte. Gente, a gente precisa olhar para isso. E se você quer realmente mudar, transformar o teu corpo, né? Eu tô aqui, eu posso te ajudar. Eu sou Angélica Marques, eu trabalho com saúde há mais de 30 anos, né? Eu venho da enfermagem
Então eu tenho uma trajetória aí bastante profunda dentro da área da saúde, principalmente cuidando, né, de doenças graves. Trabalhei a minha vida inteira aí dentro de grandes centros de UTI, né? O último foi aqui o Hospital das Clínicas de São Paulo, que eu adoro. Um beijo para todo mundo aí da UTI do 9º andar do Hospital das Clínicas. E aí eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você a dar esse próximo passo, né? Nesse trajeto aí seu de emagrecimento. Eu tenho um protocolo que se chama Transforma 30D. Em 30 dias você já vai conseguir ver resultados clínicos nos seus exames laboratoriais e no teu corpo físico, no teu corpo emocional, porque a gente aborda, gente, aí 4 pilares, né? O emagrecimento definitivo, ele tem que abordar 4 pilares. É o teu campo mental, o teu campo físico, o teu campo metabólico e energético, senão não vai. Senão você não vai ter resultados efetivos. Você vai emagrecer e engordar e vai se permanecer nessa montanha russa até uma doença mais grave se instaurar no teu organismo. Então, se você quer fazer, né, essa travessia, se você quer ir de encontro, né, com a sua saúde, sua longevidade, seu bem viver, se sentindo bem e fortalecendo a sua autoimagem, liga para mim ou manda uma mensagem no 988 498486. Vou repetir. 988-8486. Esse é o WhatsApp da clínica. Lá eu vou poder pegar na sua mão, te acompanhar nessa trajetória e transformar o teu corpo em 30 dias. Só para dar um exemplo para vocês, uma cliente minha até estava nos meus stories aí recente. Ela eliminou 5 quilos em uma semana, liberando feridas emocionais, olhando para essas dores e com as orientações que eu vou passar para você de acordo com a sua dor emocional, para você seguir aí na sua dieta alimentar, sem dieta restritiva, sem exercícios físicos, né, de exaustão, mas com muita consciência. Vamos ter ali reprogramação mental, frases que você precisa repetir para você durante o seu dia, para que você entenda que você é merecedor sim de ter uma vida leve e saudável. Quando a gente cuida do nosso corpo, o nosso corpo cuida da gente. Quando eu aprendo e me permito impor limites, o meu corpo libera os pesos que ele não precisa carregar. E isso parece muito fácil, né, de fazer quando a gente fala assim. Mas eu sei, porque eu ajudo milhares de pessoas, né, já são aí 30 anos trabalhando com saúde integrativa. Onde eu descobri que ali, para ajudar na questão de saúde delas, elas acabavam emagrecendo por conta dessas liberações. E aí eu fui buscar especializações cada vez mais profundas no emagrecimento comportamental. Porque é difícil a gente olhar para a nossa dor, mas quando tem alguém que pega na nossa mão e nos orienta, mostrando o caminho, fica muito mais fácil. Então, gente, a mensagem do dia de hoje é: quando você se reconecta com o merecimento, o teu corpo libera e solta o que não precisa mais carregar. Até quando você vai carregar os pesos que não são seus? Então fica aqui o meu convite. Vamos liberar os pesos invisíveis. Um grande beijo, gente. Bora lá ser feliz e ter uma vida leve. Tchau, gente!